Simplificando radicais. Observe as seguintes expressões. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. Nesse caso, nós temos que transformar esse radical em um produto de radicais, colocando cada fator do radicando em um único radical. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7. Agora podemos simplificar o 2 expoente com 2 índice, que é igual a 5 vezes raiz quadrada de 7. O 7 nós não podemos extrair do radicando porque o índice e o expoente são diferentes. Então, resultado 5 raiz quadrada de 7. Raiz cúbica de 2 vezes 3 a terceira vezes 7 a terceira. Transformando esse radical em um produto de radicais, temos raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 a terceira vezes raiz cúbica de 7 a terceira. Agora vamos observar quais fatores podemos extrair do radicando. Aí, raiz cúbica de 2, repetimos. Agora, raiz cúbica de 3 a terceira, simplifica 3 e 3. Extraímos o 3 vezes raiz cúbica de 7 a terceira, simplificando aqui o 3 índice com 3 expoente, extraímos o 7. Repetimos, raiz cúbica de 2, 3 vezes 7, 21. Então, uma raiz cúbica de 2 vezes 21 é igual a 21 raiz cúbica de 2. Por quê? Multiplicamos o 21 vezes 1, subtendo que o coeficiente dessa raiz é 1. Observação. Se um ou mais fatores do radicando têm o expoente igual ao índice do radical, de acordo com a propriedade raiz enésima de A elevado a enésima igual a A. Esses fatores podem ser extraídos do radicando. Esta é a primeira propriedade dos radicais que estudamos. Então, nesse caso, quando o índice é igual ao expoente do radicando, a raiz é o próprio radicando. Outros exemplos. Raiz quadrada de 10 elevado à terceira. O expoente 3 é maior que o índice 2. Nesse caso, podemos fazer a seguinte transformação. Raiz quadrada de 10 ao quadrado vezes 10. O expoente 3 foi distribuído em dois fatores 10. O primeiro fator 10 com o expoente 2 igual a índice. E restou um expoente para o segundo fator 10. E agora nós vamos transformar em um produto de raízes. Raiz quadrada de 10 ao quadrado vezes raiz quadrada de 10. Simplifica o expoente 2 com o índice 2 igual a 10 vezes raiz quadrada de 10. Raiz cúbica de 2 à sétima. O expoente do radicando é 7, maior que o índice 3. E vamos fazer também a transformação. Raiz cúbica de 2 à terceira vezes 2 à terceira vezes 2. Quantos fatores 2 eu posso escrever com o expoente 3 igual ao índice? Eu posso escrever um fator 2 com expoente 3 e outro fator 2 com expoente 3. Dois fatores 2 com expoente 3. 3 mais 3, 6. Para 7, 1. O último fator 2 recebe o expoente 1. Agora vamos escrever em forma de multiplicação de radicais. Raiz cúbica de 2 à terceira vezes raiz cúbica de 2 à terceira vezes raiz cúbica de 2. Simplificamos 3 índice com 3 expoente é igual a 2. 3 simplifica com 3, 2. Raiz cúbica de 2, porque não podemos simplificar. O expoente 1 e o índice 3 são diferentes. Multiplicamos agora os fatores externos. 2 vezes 2, 4, vezes raiz cúbica de 2. 4 raiz cúbica de 2. Raiz quadrada de 2 à terceira vezes 5 à quarta. Mesmo procedimento. É igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2, porque o expoente 3 foi distribuído em dois fatores 2. O primeiro igual ao índice 2 e restou 1 para o segundo fator.
5 à quarta, podemos colocar quantos fatores 5 com expoente igual ao índice? 2. Podemos colocar 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 2 fatores 5 com expoente igual ao índice. Agora, transformando em uma multiplicação de radicais, temos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Vamos observar quais os fatores podemos extrair do radicando. 2, e simplificando com 2, é igual a 2 vezes. Aqui nós temos o índice 2 e o expoente do radicando é 1. Não podemos simplificar. Aqui nós temos o expoente 2 e o índice 2. Simplificando, índice com expoente é igual a 5. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, simplificando 2 com 2, é igual a 5. E repetimos raiz quadrada de 2. Multiplicando agora os fatores externos. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de x elevado à quinta é igual a raiz quadrada de x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x. Quantos fatores x podemos escrever com expoente 2 igual ao índice? Se eu tenho 5 para distribuir em fatores x igual ao índice, eu vou fazer o seguinte. O primeiro fator com expoente 2 vezes o segundo fator também com expoente 2. 2 mais 2, 4. O último expoente é 1. Então, nesse caso, podemos fazer a seguinte transformação. Agora, vamos escrever em forma de multiplicação de radicais. Raiz quadrada de x ao quadrado vezes raiz quadrada de x ao quadrado vezes raiz quadrada de x. Vamos observar agora quais fatores podemos extraí-los do radicando. Simplificando aqui o índice 2 com o expoente 2, extraímos o fator x vezes índice 2 com expoente 2, extraímos outro fator x, e aqui nós podemos repetir raiz quadrada de x. Multiplicando os fatores externos, x vezes x é igual a x ao quadrado. Por quê? Temos uma multiplicação de potências de mesma base. E nesse caso, repetimos a base x e somamos os expoentes. 1 mais 1, 2. Quando não temos expoente, subtendo que tem 1. Então, x ao quadrado, raiz quadrada de x.